O Irã realizou as primeiras negociações diretas com os Estados Unidos da América em meio à escalada do conflito com Israel. Por um lado, o Irã procura uma saída para essa guerra, entendendo que Trump pode a qualquer momento dar a ordem para atacar o Irã, e então sair dela será muito mais difícil. Por outro lado, o Irã exige que Washington impeça Israel de atacar o Irã, caso contrário, o Irã não continuará as negociações. Embora isso já seja apenas uma encenação pública, porque o Irã próprio buscou encontros com os americanos e europeus, entendendo todo o prejuízo que essa guerra traz para o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Ah, sim. O Irã vai se encontrar com os europeus nas negociações já nesta sexta-feira, mas a Rússia e a China continuam de fora da resolução desse conflito. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 19 de junho no calendário. Em seguida, tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal Pet News. O link está na descrição do vídeo. Então, segundo o Segodnya, citando diplomatas europeus, americanos e também iranianos, o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, conversaram várias vezes por telefone. Desde que Israel começou a atacar o Irã na semana passada, eles estão tentando encontrar uma solução diplomática para a crise. Segundo diplomatas que pediram para não serem identificados devido à delicadeza do assunto, Araghchi afirmou que Teherã não voltará às negociações se Israel não parar os ataques, que começaram em 13 de junho. Segundo eles, as negociações incluíram uma breve discussão sobre a proposta dos Estados Unidos da América apresentada ao Irã no final de maio, que visa criar um consórcio regional para o enriquecimento de urânio fora do Irã. Teherã até agora rejeitou essa proposta, mas atualmente não restam muitas opções para Teherã. E após o apelo do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pela rendição incondicional do Irã, o líder supremo da República Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, fez ameaças a Washington. E vou citar o que ele disse: qualquer intervenção militar contra o Irã, sem dúvida, causará danos irreparáveis a eles. Em seguida, Khamenei rejeitou as exigências de Trump e enfatizou que não se pode falar com o povo do Irã na linguagem das ameaças. Ao mesmo tempo, os iranianos, cito, estão determinados e vão resistir a uma guerra imposta da mesma forma que resistem a uma paz imposta. Mas aqui há um detalhe interessante. A questão é que as emissoras estatais iranianas que transmitiram esse discurso do Khamenei, por algum motivo não o mostraram, e nem mesmo sua voz pôde ser ouvida. Eles simplesmente leram de um papel o suposto discurso do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, e aí já começam a surgir teorias da conspiração de que Khamenei talvez esteja gravemente ferido, porque na véspera Israel atacou Teherã e atingiu um dos locais onde o próprio Khamenei poderia estar em um bunker. Por enquanto essa informação não foi confirmada, por isso considero apenas uma teoria da conspiração. Em seguida, o Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou o Estado estrangeiro contra intervir no conflito militar com Israel. A intervenção militar direta de um terceiro país pode levar a uma guerra em grande escala, que abrangerá toda a região e até ultrapassará seus limites, declarou o representante do órgão iraniano, Ismail Baghai. Ele admitiu a possibilidade de negociações com os Estados Unidos da América, afirmando, no entanto, a total perda de confiança na administração americana. E aqui lembro que, na véspera, Trump escreveu em uma rede social que espera uma rendição incondicional de Teherã. Ele também declarou que os Estados Unidos da América controlam totalmente o espaço aéreo do Irã e fez uma ameaça aberta a Khamenei. Citação: sabemos exatamente onde está escondido o chamado líder supremo. E mais adiante, Trump chama o Ayatollah de alvo fácil. Ao mesmo tempo, ele prometeu que o líder iraniano não será morto, pelo menos por enquanto. E então, quando Khamenei respondeu recusando-se a se render, Trump comentou para os jornalistas a declaração do líder supremo do Irã e disse de forma bastante concisa o seguinte: desejo boa sorte a ele. Foi assim que o presidente americano explicou de forma concisa, acrescentando que negociações são possíveis, mas o tempo delas é limitado e ninguém vai parar os ataques. Trump também informou que conversa diariamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente dos Estados Unidos da América disse que orientou Netanyahu a continuar. E de modo geral, dá para ver que Trump está irritado com o Irã, porque deu 60 dias para eles assinarem o acordo.
E quando esse prazo acabou, Israel começou esses ataques em 13 de junho. Essa é a resposta para os críticos que questionam como isso aconteceu. Supostamente, Israel teria interrompido as negociações porque estavam ocorrendo conversas com os iranianos, e Israel interveio, começou os ataques e essas negociações foram interrompidas. Os iranianos interromperam as negociações. Quando passados 60 dias, o Irã não só não assinou o acordo, como também disse que rejeitava completamente a proposta americana. E aqui estamos na nossa proposta, na qual estava escrito que o Irã mantém o direito de enriquecer urânio, desenvolver seu programa nuclear e os americanos devem retirar absolutamente todas as sanções. Os americanos discordaram disso. E agora é isso. Essas conversas telefônicas entre Witkoff e Arakchi nesta semana foram o contato direto mais substancial desde que os dois começaram as negociações em abril. Naqueles casos em Oman e na Itália, Witkoff e Arakchi trocavam frases curtas, assim quando se encontravam após negociações indiretas. E então, um diplomata regional próximo a Teherã informou que Arakchi disse a Witkoff que Teherã pode mostrar flexibilidade na questão nuclear se Washington pressionar Israel a encerrar a guerra. Bem, vou traduzir para uma linguagem mais simples. O Irã está disposto a fazer concessões, ciente de que Israel e os Estados Unidos da América têm capacidade de destruir suas instalações nucleares. Teherã não consegue mais ameaçar a região inteira, e a situação só tende a piorar para eles. Um diplomata europeu informou o seguinte: Arakchi informou Witkoff que o Irã está pronto para retornar às negociações nucleares, mas não poderá fazer isso se Israel continuar com os bombardeios. Lembro que os americanos estão negociando com o Irã desde que Joe Biden entrou na Casa Branca em 2021. Desde então, essas negociações estão em andamento, toda vez são adiadas, o acordo está prestes a ser assinado, mas os iranianos inventam um novo motivo. Porque Biden não deveria negociar com os iranianos sobre o acordo nuclear durante todo o seu mandato presidencial, e assim por diante. Não assinou, voltou Donald Trump, começou as negociações de novo, estava quase assinando, de novo esse acordo fracassou. Agora ele diz, por favor, convençam Israel a parar a guerra, e nós continuaremos as negociações com vocês. Todos nós já entendemos muito bem aonde isso vai levar. Bem, exceto por breves encontros após 5 rodadas de negociações indiretas desde abril para discutir a disputa nuclear de longa data do Irã, Arakchi e Witkoff anteriormente não mantinham contatos diretos. Mas na véspera eles mantiveram esses contatos. Um segundo diplomata regional, que falou com a reportagem, afirmou que a primeira ligação foi iniciada por Washington, que também apresentou uma nova proposta para superar o impasse relacionado à divergência das linhas vermelhas nas negociações. Depois disso, foi Teherã quem começou a iniciar ligações para Washington. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quer que Teherã pare de enriquecer urânio em seu território, enquanto o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, declarou que o direito de Teherã ao enriquecimento não está em discussão, embora, se o Irã é tão santo e não busca criar armas nucleares, por que o Irã precisa enriquecer urânio, afinal? Afinal, para um programa nuclear pacífico, basta enriquecer até certo nível. 5%, no máximo 3 a 5%, é justamente o urânio necessário para combustível nuclear, para reatores. Mas o Irã enriquece até 60%. O urânio para armas tem pureza de 90%. Trump está manipulando sutilmente os nervos de todos. Trump mantém as cartas na manga quando se trata de ordenar, ou não, que as tropas americanas se juntem aos bombardeios israelenses, que, segundo ele, têm como objetivo destruir o programa nuclear e as capacidades balísticas do Irã. Mas Trump deu um vislumbre de esperança de que a diplomacia possa ser retomada, ao afirmar que autoridades iranianas gostariam de ir a Washington para uma reunião. Aliás, no início desta semana, ele até rebateu o presidente da França, Emmanuel Macron, quando o líder francês afirmou que Trump teria dito aos líderes na cúpula no Canadá que os Estados Unidos fizeram uma proposta de cessar-fogo e depois iniciaram discussões mais amplas. Trump, por sua vez, afirmou que não quer nenhum cessar-fogo entre Israel e Irã. Ele quer ou a destruição do programa nuclear iraniano e a rendição do Irã ou negociações substanciais com Teherã sob as condições dos Estados Unidos. Mas isso não é tudo. No Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos como E3 e participantes do programa nuclear de 2015,
entre as potências mundiais e o Irã, realizaram uma conversa telefônica ministerial com o próprio Araghchi no domingo. 3 países e a União Europeia vão se encontrar com ele em Genebra na sexta-feira. O anúncio oficial foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, e pela União Europeia. No início desta semana, Marco Rubio e o próprio Araghchi, durante negociações separadas, informaram aos europeus sobre uma possível iniciativa diplomática. Resumindo, o Irã busca negociar tanto com os americanos quanto com os europeus. Um diplomata europeu de alto escalão informou que, na cúpula, ficou claro que Trump queria encerrar as operações o mais rápido possível e que ele queria que os iranianos conversassem com ele. Ao mesmo tempo, deixou claro que eles deveriam aceitar suas exigências se quisessem pôr fim à guerra. Considerando os ataques israelenses e a retórica de Donald Trump, diplomatas afirmaram que o Irã não está em condições de negociar publicamente com os Estados Unidos da América, mas será que um encontro com os europeus como elo de ligação para tentar avançar na diplomacia parece mais realista para Teherã? Portanto, na sexta-feira teremos negociações dos iranianos já com os europeus. E então, de repente, entrou em cena o presidente russo, Vladimir Putin, que ofereceu sua mediação para resolver a guerra entre Israel e Irã, e até mesmo para intermediar as negociações entre os Estados Unidos da América e o Irã. Mas a situação no Oriente Médio é tal que a Federação Russa não tem nenhuma influência nem sobre o Irã, nem sobre Israel. Por isso, a proposta do ditador Putin sobre iniciativas de mediação no Oriente Médio é apenas conversa fiada, nada além disso. Putin agora está se fazendo de jogador com quem se deve conversar porque supostamente ele tem influência sobre ambos os lados, tanto sobre Israel quanto sobre o Irã. Nesse sentido, Donald Trump acaba ajudando um pouco, embora ele já tenha dito a Putin: resolva primeiro a sua própria guerra, depois conversamos sobre o Oriente Médio. Portanto, concluímos que o Kremlin está vendendo vento. Ele não tem influência real e não é capaz de forçar nenhuma das partes a chegar a algum tipo de compromisso. E este é o momento ideal para mostrar que Putin não tem o peso que ele tenta aparentar. E então, de repente, a representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zakharova, declarou que a Rússia adverte Washington contra a intervenção militar no conflito entre Irã e Israel. A seguir, uma citação de Mashka Zakharova. Gostaríamos de advertir Washington contra a intervenção militar na situação, o que seria um passo extremamente perigoso com consequências negativas imprevisíveis. Estamos especialmente preocupados com a segurança da usina nuclear de Bushehr, onde especialistas russos estão envolvidos no trabalho. Mashka Zakharova, cujo país está travando uma guerra em grande escala contra a Ucrânia pelo 4º ano, declarou que agora é importante não permitir uma escalada maior da espiral de violência, alcançar um cessar-fogo e restaurar a paz. Segundo ela, Moscou está pronta para ajudar a devolver a situação ao caminho das negociações e está fazendo esforços diplomáticos para isso. Mas esses esforços do Kremlin já não interessam mais a ninguém, porque confiar nos russos é não se respeitar. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like.